E KTO.com, onde a diversão acontece. Obrigada pela sintonia, obrigada pela companhia, obrigada pela carona. Você que tá levando o nosso time do Bate Pronto aí no seu carro. E obrigada pelo like. Você que tá no YouTube, que deixou o seu like, eu te agradeço. Você que ainda não deixou, deixa o like e me faça mais feliz nesta quinta-feira. A nossa enquete lá no YouTube tá perguntando, e aí, você concorda com a volta do Aleph Manga? 77% sim, querem a volta do Manga Love, 23% não querem que o Manga volte ao Coritiba. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado, ser VOPA. Há 57 anos, o consórcio de quem realiza. 20 anos, o Dalicani volta para falar um pouquinho mais sobre a saída do Vitor Bueno. Agora é tchau. Esse é Vai com Deus Guri ou não? Esse não, né, TT? Não. Esse pelo 2023, na minha opinião, não. Acho que o Vitor Bueno se adaptou muito bem a esse elenco do Atlético e assumiu o protagonismo muito bem em 2023. Então tá oficializada a saída do Vitor Bueno. O Atlético oficializou nas suas redes sociais e canais oficiais e disse: foram 2 anos e muitos golaços. Obrigado, Vitor Bueno. Desejamos sucesso em seu novo desafio. Vitor Bueno vai jogar no Cerezo Osaka do Japão. Venda por 3,5 milhões de dólares, 17 milhões de reais. Vitor Bueno deixa o Atlético depois de passagem de 2 anos no Furacão. Foi titular na final da Copa Libertadores, participou da campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores do Atlético e também fez um 2023 muito interessante. Foi um dos principais jogadores do Atlético neste ano de 2023. O Vitor Bueno deu uma entrevista ao GE antes de sair e ele lembrou da final da Libertadores. Vou até ler a aspa que ele deu ao GE. Nós perdemos e foi um baque duro. Ninguém dormiu essa noite. Foi muito duro. Juntamos a galera no quarto e ficamos conversando, lamentando. Foi estranho. Uma coisa é perder jogando mal, outra é perder da forma que foi. E aí ele continua: um detalhe mudou todo o jogo. Nós estávamos inteiros, nosso time era muito forte fisicamente. Um detalhe, o sentimento era esse, de que dava. Ele fala da expulsão do Pedro Henrique, imagino eu, né? A gente raciocina aqui e lembra da expulsão do Pedro Henrique como esse detalhe de que faltou para o Atlético naquele momento em 2022. Então o Vitor Bueno deixa o Furacão, fala que esse foi o pior momento da passagem dele pelo Atlético, né? Perder o título da Libertadores em 2022, mas também diz que o 2023 foi muito bom, ele conseguiu se adaptar ao elenco e fala que fica triste em deixar o Atlético, mas que vai ao Japão por ter uma oportunidade única. A esposa do Vitor Bueno tem origens nipônicas, né? Então é um jogador que também, por questões familiares, vai ao Japão e aí é um jogador que vai deixar o Atlético agora e vai assinar com o Cerezo Osaka até 2027. Assina por 3 anos com o time japonês Cerezo Osaka. TT, só para registrar a participação nas nossas redes sociais, agradecer as pessoas que estão participando. Por enquanto tá unânime o pessoal aprovando a venda do Vitor Bueno pelos valores que foram citados. Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, Mati e Vincenzo, que, o valor foi muito bom pro Atlético. 3 milhões e meio de dólares, né? Um jogador que, tudo bem, entregou bastante no ano passado, né? Natural que teve oscilações também. Num geral, ele foi melhor do que o Terans enquanto esteve em campo, só que não pode perder essa oportunidade também, né? Até uma oportunidade que ele vai ter de até melhorar ainda mais a sua vida financeira, né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Porque os japoneses geralmente pagam bem. Sim. Ainda mais jogador brasileiro, ainda mais um jogador que teve um destaque num time que ficou entre os 8 do Campeonato Brasileiro, né? Então, acho natural a saída dele. Já é um jogador de 28 anos, não é mais um jovem, não é mais um jogador que teria tanto potencial assim de revenda. Se você for pensar em mais uma temporada, por exemplo, com 29 anos, talvez seria um pouco mais difícil de vender. Então, acho justo e abre muito mais espaço para o Zapelli. Esse sim tem um potencial de revenda enorme. E daí a tendência é que isso aconteça em algum momento. 2, 3 temporadas no máximo para o Zapelli, para que ele saia daqui para a Europa, como aconteceu com o Vitor Roque, por exemplo. Se fosse para escolher, Dalk, antes da gente participar com o chat, se fosse para escolher entre Bruno Zapelli e Christian para ser o armador do Atlético nesse momento, quem você Eu daria uma moral inicialmente pro Zapelli. Acho que ele jogou bastante com o Vitor Bueno, inclusive, fizeram uma dobradinha interessante em vários momentos. Na reta final, pelo cansaço, o Wesley até explicou isso, né? Ele precisou optar
por um ou por outro, e em momentos foi o Vitor Bueno, em momentos foi o Zappelli, mais o Vitor Bueno, mas nesse momento eu acho que o Zappelli é o ideal, porque daí ele não foge tanto da característica. Ele não tem um arremate tão bom quanto o Vitor Bueno tem, mas ele tem característica diferente, ele é mais driblador, ele consegue carregar melhor a bola muitas vezes, né? Eu acho que o Christian é um jogador mais circunstancial, para ser bem sincero. Eu gosto do Christian muito, mas acho que para ele ser titular nesse início, eu prefiro ver o Zappelli. O fanático atleticano participando por aqui. O Bueno, obrigada, Bueno. Chegou de graça, entregou gols e assistências e ainda 17 milhões. Isso é importante, O né, resumo TT? é esse, Isso né? é muito importante. Muito importante. Chega de graça e em baixa na carreira depois de um ano muito abaixo no São Paulo. E aí, Cara, a gente lembra do caso do Nicão. O Nicão é O a São notícia Paulo do dia. deve odiar. O São Paulo O deve Nicão é a odiar notícia muito o do dia. Petralha, No né? Atlético. No Atlético. E aí É tem... notícia do dia no Atlético, No sim, Atlético. logicamente. E aí tem a participação do Luciano Nunes. Vende o Bueno, que tava indo bem, e traz o Nicão, que fez 6 gols em 2 anos. Mas o Em Vitor, declínio na carreira, queria o Mastriani ainda com quase 40. Não, tá louco. Mas você não tem 30, Tem gente. 30. Mas ele tem 30. Calma, 30, calma. não é da mesma Mas ele tem posição, pra né? entregar ainda. Eu queria ter visto 6 meses o Bueno com o Osório. Só isso. Eu acho Cara, que ele é bem podia interessante, virar né? um cara muito mais impactante do que ele foi ano passado. Assim, pra ser muito sincero, eu acho que o São Paulo deve odiar muito o Atlético e o Petralha. Teve um Pablo, comentário no Vitor chat. Bueno, Nicão. Quem- Pablo, Nico, Vitor Bueno, Nicão, cara. Teve um bizarro. comentário no chat que eu dei risada. Eu vi depois ali. Que eu não lembro quem foi Porque o ouvinte. São Paulo pagou uma bala no Vitor Bueno quando ele tava no Santos ainda. Sim. Né? E ele não jogou nada, Nada. no São Paulo. Porque vem aquela Felipe Anderson, Alan Patrick, vem alguns o jogadores, né, último ano meias do do Santos que viram, né? E aí o último Vitor ano Bueno do acaba Vitor não Bueno entregando. no São Paulo foi de 6 gols em 36 jogos. Lembra alguma coisa que a gente falou nesse programa aqui? Não são os números do Não Nicão? são os números Somos do do Nicão. Nicão. Os números do É? Nicão. 6 em 30 no 6 Nicão. em 30, E é. o Vitor Bueno 6 em 36. Exatamente. O Nicão é Só que 4 o Nicão gols e tem- 4 assistências em... O Nicão é muito mais goleador. Ai, sim. Sim. Com Sempre certeza. foi, É, Mais né, na definidor, carreira. mais definidor. Mais definidor, Sim. né? Ele é o ponta de perna trocada que faz sentido. Sim. Ele é o Porque- Robin das Araucárias. Vincenzo Dalicani, só pra a gente situar a torcida atleticana falando da Copinha. O O Dal Atlético que já adora. tá classificado, foi classificado em segundo lugar do grupo 2. Quando é o jogo? O jogo é sexta-feira, amanhã, às 11 horas da manhã, contra o Tanabe em Tanabe. O Atlético vai visitar o Tanabe de São Paulo, que joga em casa, joga na sua sede. Tanabe que foi o primeiro colocado do grupo 1. E é muito calor lá, viu, TT? Em Catanduva já tava muito calor e os relatos... Tanabe é mais quente que Catanduva. Então, vai ser um jogo às 11 da manhã. O jogo termina 1 da tarde. Nossa então vai ser um Senhora. jogo bem complicado pro Atlético, viu? Se Só uma cair não é situação- surpresa com tudo isso. Só uma situação rapidamente que o Cavalo Rampante falou, pô, Dal, que o Dagoberto e a Luiz saíram daqui pro São Paulo, fizeram sucesso, realmente. Verdade. E daí o Paulo logo em seguida Saíram- falou, o São Paulo tá pagando o pato pelo Dagoberto ainda e a praga vai longe. E não tá pagando o Pato ainda? Né? É, O Alexandre também. Pato? E falando em pagando, Também tá o pagando Atlético o vai ter que Tá, pagar o justo, Dagoberto, justo. né? Tem essa É. situação, né, TT? O Dagoberto entrou com um pedido no INSS pra cobrar das lesões que ele teve no joelho pelo Atlético. E- Paulo André, parte 2. então, mas aí o INSS contesta toda essa decisão. Esse é outro caso também. Acho que não vai virar. Não deve Eu acho que virar, não vai. né? Porque imagina a jurisprudência disso, gente. Não, bizarro. Quem machucou jogando bola, o clube tem que pagar ainda o cara. Era que nem o Já não adicional basta ter noturno do pagado. Paulo André? Então, o Paulo André parte 2, que foi adicional noturno, Adicional porque jogava à noturno. noite. O Dagoberto, inclusive, se posicionou numa postagem, inclusive da Atlético. vou pedir adicional noturno. Pô, a gente trabalha com esporte. Aí É. tem os jogos quarta-noite. Ah, não vou fazer porque é adicional noturno. Ó, o Dagoberto se posicionou gente. sobre isso. Ele falou, Vou isso ligar se pro chama... Linhares, ver se confusão, ele cara. decide. O Dagoberto se posicionou. Retroativo do ano passado. Disse pelas suas redes sociais, isso se chamam direitos, ou você pega ou fica para o governo gastar como eles bem quiserem, então bem melhor na minha. E disse- Bem melhor na minha. Isso que disse o Dagoberto sobre esse Cara. caso. Na verdade, não teria dinheiro se não... Não faz sentido. Né? Não teria dinheiro se ele não entrasse com recurso, né? Sim. Com pedido, nada Pois a ver. é. Não, Faz sentido. mas assim, pedido você pode fazer qualquer um. É. Você pode entrar na justiça e falar, você deixar só falar bobagem, eu vou processar ele aqui. Você pode fazer isso. É uma boa, hein? Talvez você ganhe. Talvez você ganhe, mas. Não dá ideia pra esses É, caras então, aqui que estão mas é comentando. difícil. Tem muita gente que não mas gostou é, de suas mas é- opiniões. Ah, sobre isso. jura? Nem acredito.
Agora você tá entendendo o que eu passo. Lógico. Tô gostando, é legal. Cadê o Linhares? Um hatezinho. Ó, o Tarcísio já tá O ligando. Tarcísio tá ligando pro advogado dele aqui. É um hatezinho do bem, Doc. Hatezinho do bem. Com respeito, você pode discordar de mim à vontade, não tem problema nenhum. Ainda falando mais um pouquinho da... É isso, Vincenzo? É isso, por mim é isso. Então tá. É só pra dar uma informação, TT. Ontem, o Rubão, o diretor lá do Corinthians, dirigente do Corinthians, que assumiu com o Augusto Melo, Achei que era o presidente do falou Paraná. sobre... né? O bom do Paraná. Falou sobre o caso Eric, tá? Ele disse que o Corinthians nunca entrou em contato com o Atlético sobre o Eric. Ué? Tudo Não é por verdade. intermediário. Mas é que isso não Não é verdade. acontece. Isso não é verdade, tá? A gente tem a informação de que o Corinthians Quando recebe fez um não na sim, cara, é fácil uma dizer que não proposta entrou. ao Eric. E o Atlético recusa essas propostas, muito também pelo Corinthians não dar garantias financeiras de que poderia cumprir com o que está O prometido. Miguel Caluf deu entrevista, empresário do atleta, falando que a proposta do Corinthians era ótima para o Atlético, Sim. era maravilhosa para o jogador. Aí só porque levou um não na cara, o dirigente quer falar isso. É a cara do dirigente do futebol brasileiro, infelizmente. É o mesmo que vai falar, não, esse jogador não vem de jeito nenhum, como eu já ouvi na minha vida. E vou citar aqui o cara que tá fazendo aniversário hoje. Teve um dirigente que olhou pra mim e falou: em hipótese alguma o Sassá vai vestir a camisa do Coritiba. Deu 3 dias, TT. 3 dias o Sassá chegou no CT. E tem muito disso. Apresentação marcada. Não, também quando, tem muito, e quando também você tem tomam muito. Quando vocês tomam fora de uma gata,